Olá, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Te convido para que você alegremente, com muita disposição no coração, reúna os seus, pegue sua Bíblia e vamos continuar lendo os últimos instantes de Jesus aqui na terra, naquele momento que antecede a cruz, ressurreição e tudo mais. Se achegue, espalhe isso, divulgue isso para que nós nesses dias reunamos o maior número de pessoas que queiram ler Jesus, aprender de Jesus para a gente poder se situar nos dias que nos restam aqui na carne. Então espalhe isso, divulgue isso. Você, se não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal e vamos caminhar juntos, lendo a história de Jesus através dos 4 evangelhos como se fosse uma só, né? E nós hoje estamos na sequência do vídeo 61. É o nosso 61º vídeo da narrativa da vida de Jesus, de onde nós começamos. Então vamos lá então, abra em Mateus 26, a partir do verso 57. Jesus foi preso, como vimos no vídeo anterior. Agora Jesus vai ser encaminhado ao Sinédrio, que é o Supremo Tribunal dos Judeus, o Supremo Concílio dos Judeus. A gente vai dar todas as narrativas aqui para vocês. O texto vai dizer assim, ó: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Caifás aqui era o sumo sacerdote na época, que era genro de Anás, e esse aqui reinou do ano 18 até o ano 36 depois de Cristo. Ele era o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os ancianos, porque ele vai ser levado ao Sinédrio, como diz os outros no verso 59, né? Sinédrio. E esse Sinédrio era composto nessa época do Novo Testamento por 71 pessoas, que eram os principais sacerdotes, os dativos principais. Tinham também os anciãos do povo, que eram grupos religiosos, pessoas bem religiosas, e também era composto de os mestres da lei, que eram os escribas. Assim era o Sinédrio, 71 pessoas. E diz o texto aqui que Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, né? E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ou seja, todos foram dispersos, mas Pedro ficou aqui, nas encostas, andando por fora, né? Andando nas laterais, observando o que sucederia com Jesus, né? O que se deflagraria dali em diante, né? E Pedro foi esquecendo de vigiar, de orar, de fazer aquilo que Jesus pediu. A narrativa de João difere um pouquinho, porque João narra Jesus no Sinédrio entre 2 momentos de Pedro. Aqui Marcos, Mateus e Lucas narra Pedro negando Jesus direto, as 3 vezes. João não. João narra negando 2 vezes, Jesus no Sinédrio, depois uma terceira negativa de Pedro. Verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, né, procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Esse Sinédrio aqui no tempo de Jesus, eles não tinham autoridade para levar ninguém, conduzir ninguém à pena de morte, exceto em caso de apedrejamento. Vocês vão observar pela lei judaica, mas mesmo em caso de apedrejamento, em uma situação religiosa, ele precisava-se de ser referendado por Roma. Roma tinha que autorizar isso, né? E nesse tempo eles tinham também que cumprir a lei judaica, e a lei judaica impedia que alguém fosse condenado por uma só testemunha. E essa testemunha tinha que ser uma testemunha, né? 2 ou 3 testemunhas, elas tinham que ser extremamente coerentes entre si para levar alguém à morte, né? Diz o texto aqui, verso 60, e não acharam, né, as testemunhas, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Era forçando barra para conseguir isso. Mas afinal, compareceram 2, precisavam disso, tinham que legalizar, afirmando: este Jesus disse, verso 61, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, as 2 testemunhas encontradas foram forçadas, coagidas a fazer isso, o que era proibido para um sinédrio fazer isso,
né? E vocês percebem que era noite, eles não podiam reunir às noites, as leis judaicas proibiam, não tinha, o sinédrio não podia. Vocês vão perceber que eles só vão referendar o que eles fizeram aqui à noite no amanhecer da sexta-feira. Que eles vão colocar isso em uma espécie de uma ata, né? Para registrar isso. Então eles vêm negando, falando que Jesus disse: destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. Ou seja, as duas testemunhas ainda não eram coerentes. Porque como é que pode um mortal destruir o templo, o santuário, o templo de Salomão, que foi construído em não sei quantos anos, e reedificá-lo em 3 dias? Ou seja, as duas testemunhas não entenderam o que Jesus disse lá em João 2, né? Ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Destrua esse santuário aqui, esse corpo, eu que sou o templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, ou seja, eu ressuscitarei dos mortos. Então eram tudo contraditório. Diz o texto, verso 62, né? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, ele estava errando legalmente falando. Ele estava forçando uma testemunha diante de Deus a falar, a se condenar. Lidando com a parte emocional. Isso também era ilegal, né? Então, se tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, se tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, diga para nós. O texto vai dizer aqui no verso 64, respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. A narrativa de Lucas vai dizer que Jesus, nesse instante, quando eles perguntam assim, tu és o Filho de Deus? Jesus vem, quando eles interrogam Jesus, inquerem Jesus, Jesus fala assim, a narrativa é um pouquinho mais longa e diz que a fala de Jesus foi: por que me interrogas? Por que me perguntas essas coisas? Tudo que eu disse, que eu ensinei, foi público. Ensinei todos os dias para todo mundo. É fato tudo que eu disse. Pergunte a todos que me ouviram. Eles sabem. Eles sabem. Pergunte a eles. Porque de fato eles queriam, não era ouvir Jesus, não era saber. Ainda que Jesus dissesse toda a verdade, eles não creriam, vocês vão ver nos outros relatos. Aí nesse instante Lucas diz que um guarda perto esbofeteia o rosto de Jesus. E de pergunta responde: como é que falas assim com o sumo sacerdote, com a autoridade de Deus? Aí Jesus olha e fala assim: olha, se falei mal, se eu disse alguma coisa que é mal contra o sumo sacerdote, então você pode dar testemunho do mal. Mas se eu falei bem, se eu não falei mal, se eu não só falei a verdade, por que me feres? Aí silencia. É o que Jesus diz. Quando eles perguntam, tu és o Filho de Deus? Jesus está dizendo, você o disseste. Você está acabando de dizer isso aí. E aí Jesus os enlouquece, porque Jesus diz claramente, tu disseste. E eu declaro a vocês que desde agora vocês verão o Filho do Homem. Aqui, diz o texto, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aí choca-os. Assentado à direita do Deus Poderoso. Era tudo que eles queriam, né? Porque eles não entendiam a linguagem de Jesus. Assim como muitos não vão conseguir, não conseguiram entender naquele tempo, e até hoje, para muitos ainda é um mistério. Então o sumo sacerdote, verso 65, rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou: que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Ou seja, então agora ele, num ato de fúria, de um zelo extremado para com relação a Deus, diz aí, se diz igual a Deus, Filho de Deus, sentado à direita de Deus. Que mais nós precisamos? Isso é uma blasfêmia. E aí eles
nessa ira deles, né, tentando defender Deus, condenam Jesus. Precisam de réu de mortes. E nesse momento, então diz o verso 67, então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Aí você vai perceber que as outras narrativas dizem que eles batiam na face de Jesus porque eles tinham uma interpretação judaica do Velho Testamento com relação ao Messias, de Isaías 11, 2, do 2 até o 4, de que o Messias verdadeiro, mesmo de olhos fechados, vendados, reconheceriam quem estava perto dele, só sentindo, só pelo cheiro. E aí eles, para zombar, vedaram o rosto de Jesus, esbofeteavam Jesus, cuspiam em Jesus, batiam em Jesus e perguntavam, zombando, quem te bateu? Profetiza. Tu não és o Messias? Zombando. E a Bíblia diz que Jesus em todo o tempo praticamente calado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como diz as profecias, né? É assim que narra. E aí vocês viram todo o processo do martírio, do sofrimento, da zombação de Jesus. E porque Jesus era o pecador? Não, vocês viram nas narrativas todas que não tinha pecado, mas era o meu pecado, o seu pecado. A morte dele, o sofrimento dele é o de Isaías 53. Mas certamente Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Deus os fez moer como no Getsemane, na prensa do azeite. Isso tudo é por mim e por você, amado. É para que nós criamos e imitemos Jesus no nosso dia a dia. Verso 69, aí vem a narrativa agora da negação de Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E aqui é fato, Pedro é lá da Galileia, daquela região. O sotaque de um galileu, aqui perto de um judeu da nata, da raiz, que era mais geneticamente mais puro, né, soava diferente. E ela percebe, esse cara aqui é um que esteve com ele, né? Então, aí Pedro nega pela primeira vez, não sei o que dizes. Pedro veio costurando por fora, né? E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. A narrativa eu acho que a narrativa de João vai dizer para nós que Pedro, a terceira vez que Pedro nega, é a narrativa de João que vai dizer isso, foi uma criada que o reconheceu, porque uma criada não, um parente, esse aqui, ó, esse último, é um parente do Malco, a quem Pedro, na noite anteriormente, um pouquinho antes, havia cortado a orelha. Ele foi reconhecido. E esse cara, você também é um deles. É nessa hora que Pedro vai mais uma vez e diz, né? Então começou ele, Pedro, a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. A narrativa de Lucas diz que Pedro, nesse instante, Jesus estava voltando, já estava perante o Sinédrio, aí Jesus está voltando. Quando Jesus está voltando, Lucas narra que Jesus fixou os olhos em Pedro. E aí foi nessa hora que Pedro lembrou-se do que Jesus dissera anteriormente. Antes que o galo cante, uma vez tu me negarás 3. Aí diz o texto que Pedro se desmonta. Emocionalmente, espiritualmente ele se abate e ele chora amargamente. E a gente pergunta assim, olha como que Pedro era ainda temperamental e não sabia o que dizer. Mas eu quero chamar a atenção aqui, são nas responsabilidades. Se Pedro tivesse no grupo, com os 12, com todos, talvez Pedro não tivesse negado.
Mas existe uma psicologia que diz que a gente no grupo a gente é uma coisa, quando a gente está sozinho a gente é outra. No grupo, sua identidade não é revelada, você assume a cultura do grupo. Você fica forte, valente, sozinho é que você tem que ser você. Assumir quem você é e reconhecer quem você é. E aqui nós percebemos que Pedro ele não teve as atitudes que Jesus pediu para que ele tivesse. Jesus veio o tempo todo aqui, anteriormente na ceia, dizendo, orai e vigiai. No Getsemane, orai e vigiai. O Espírito está pronto. Você vê que ele já tinha ouvido a fala de Jesus. Mas o que eu falo assim, ele não, as camadas sobre a nossa alma nos impede. Nós ainda temos uma cultura atrasada em relação à questão de Deus, Bíblia. Nós somos cheios de culturas pagãs que nós herdamos dos nossos antepassados. E nós, mesmo sabendo, ouvindo a verdade, a gente tem dificuldade para assimilar e viver assim. Pedro não vigiou, Pedro não orou. Pedro esqueceu do que Jesus disse, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria traído, negado. Pedro não ficou atento. Se Pedro tivesse ficado atento aos detalhes do que Jesus falou, ele teria se saído melhor. Então, por favor, guarde o que você tem no coração, não traia Jesus. Não faça como Pedro, como Judas. Você vai perceber aqui, ó, entrando no capítulo 27, eu só quero ler o verso 1, vocês vão entender por quê. Ó. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, justamente por isso. Primeiro, porque era impedido para eles de aplicar uma pena de morte. E segundo, porque tudo foi feito na calada da noite, que eles reuniram como sinédrio. Então, todas as decisões deles teve que esperar o pôr do sol para eles referendarem o intento do coração maligno deles de matar a vida, matar Jesus, o Filho de Deus. Aí eu salto o verso 2, que agora ele vai ser encaminhado para Pilatos, porque agora vocês vão ver a narrativa do suicídio de Judas. E aí você compara com Pedro. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado pelo sinédrio, tocado de remorso, não teve arrependimento sincero, não teve vontade de viver novamente, ele não teve coragem novamente de encarar Jesus tete a tete, tamanha era a angústia do peso da culpa que ele carregava. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Acabou. Aqui, mais uma vez, você percebe que ninguém tinha acusação contra Jesus, porque mesmo Judas, que foi desde sempre aquele que não entendeu o processo, que esperava um Cristo messiânico humano, pegando em armas, fazendo um ajunte de gente, um exército para lutar contra Roma e vencer, mesmo sendo ele o que traiu Jesus por não entender nada, no final das contas ele não fica com as 30 moedas e ele vai lá e declara, eu traí um sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. A nossa consciência está tranquila, a culpa é sua, o problema é seu. O que nós queremos como autoridade religiosa é manter o padrão, é manter as morais, é manter nossos cargos, é permanecer assim. É por isso que esses líderes que estão por aí, a maioria deles, gente, não são poucos não, que estão enganando e mentindo, usando Deus e Jesus só como moeda de troca, permitindo que os seus fiéis façam coisas horríveis. Gente que chega ao ponto de vender água, de vender sala, de vender rosa, de vender vassoura, de vender óleo, de vender tudo. Esse povo, eles não estão interessados na consciência do Evangelho. Eles estão interessados no umbigo deles, em manter o padrão, a forma, de ver aquela multidão de gente alienada, cega, sem entendimento do Evangelho, dependendo de uma oração deles e da bênção, entre aspas, deles. Eles não conseguem ler a Bíblia com o povo para abrir os olhos do povo, para que o povo imite a Jesus e não a eles. É o mesmo processo. O que nós temos a ver com isso, Judas? O problema é seu. Nós queremos matá-lo mesmo, ele está incomodando a gente. E daqui para frente vai ser assim, o Evangelho incomoda. E poucos vão querer o Evangelho, grava isso.
Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Lucas vai dizer lá em Atos, nós vamos ler na frente, que ele compra um campo com aquele ele se enforca. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, olha para você ver que coisa mais hipócrita, que ironia. Olha, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Como se essa atitude deles de não pegar as moedas e colocar no santuário, no gasofilaço lá como oferta, cobrisse o pecado maior deles de matar a vida, de matar Jesus. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, o campo de sangue, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Gente, é triste ver isso. E eu não quero julgar Judas, não. Eu não sei onde Judas está, eu não sei o que aconteceu com Judas nos últimos instantes da vida dele, nos últimos segundos, por isso que ninguém tem o direito de julgar ninguém, quem quer que seja, nenhum suicida no caixão, não julgue quem quer que seja em nome de Jesus, nós não fomos chamados para isso. Isso aqui está sendo escrito, olha, quase 60 anos depois da morte de Judas. Então, por favor, Judas se tornou uma pessoa assim. Não queira atribuir culpa a Deus, culpa a Jesus. E também não queira colocar Judas num lugar que talvez Judas não esteja, porque nós não vimos os últimos instantes da vida. Eu não sei o tamanho da angústia, da culpa que aconteceu lá no ambiente do coração de Judas. Eu só sei que Judas não conseguiu mais, em função do tamanho da sua dor, voltar à vida, encarar Jesus de frente e ser curado por Jesus. E nem Pedro também, porque Pedro ficou por ali, cabisbaixo, moribundo, foi preciso Jesus ir até ele e curá-lo. Por isso, diz o texto, né? Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos orar nesse instante. E a minha oração nesse instante junto com você é para que a gente permaneça na simplicidade do Evangelho, com Jesus. Que você cada vez mais ganhe essa consciência em Cristo e cresça com o coração disposto a ir com Jesus até a cruz, a não negar Jesus jamais. Não faça como Pedro, não brinque com os detalhes. Obedeça Jesus na questão da vigilância, da oração, de discernir os aspectos do tempo e aguardar aquele grande dia. E também não faça como Judas, que o traiu o amor por 30 moedas de prata. Não traia Jesus por nada. Se você está com o seu coração assim, saindo aos poucos do Evangelho de Deus, da graça, volta. Ninguém começa roubando 1 milhão. A gente começa roubando 1 centavo, 2, R$1, 2, 10, até chegar lá. É o processo de corrupção que vai acontecer no coração, porque a gente não dá valor aos detalhes do que Deus disse. Então volte, arrependa-se e confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, obrigado por esse instante. Cura-me, fortaleça-me nesse instante, aumenta a minha fé. Aumenta a fé dos teus filhos nesse instante. Ajuda-nos a suportarmos, Pai, as dores, as angústias desse tempo presente. Oh Deus, e diferentemente, Pai, de Judas que traiu, de Pedro que te negou temporariamente, diferentemente daqueles religiosos todos que viram a tua glória, Pai, viram a tua sabedoria. Oh Deus, e mesmo contra a lei, Pai, deles mesmos, eles preferiram fechar os olhos ante a lei deles mesmos e condenar o Cristo, um inocente. Sim, mas obrigado, Pai. Obrigado porque a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Porque na verdade não é o pecado dele, não é a morte dele, é o meu pecado e a minha morte que está sendo levada para a cruz. O Senhor carregou com as nossas dores. A paz que nós temos agora, ó Deus, esse castigo pela paz que temos, caiu sobre o teu filho. Obrigado, ó Deus, pelo perdão eterno. E obrigado porque nós queremos, Pai, caminhar com o Senhor, na palavra do Senhor. Guia-nos, ó Espírito, no ensino, na palavra, ó, do Cristo vivo.
do Jesus do amor, do Galileu, cujas pegadas foram pegadas de vida. Obrigado, Senhor. Fortalece-nos. Sim, aquele que está com joelhos trôpegos e cansados, ó Deus, restabeleça. Aquele que está com as mãos descaídas, frouxas, firme, Pai. Aquele que está com o coração titubeando, vacilante, ó Deus, firme, Pai. Aquele que está com a alma, Pai, quase se entregando aos prazeres deste mundo, meu Deus, traz essa alma de volta à consciência do Evangelho e cura-nos. Muito obrigado por esse encontro de oração. Obrigado por esse texto que lemos. Aplica ao coração de todos que estão agora, Pai, lendo essa palavra. E cura-nos e fortalece-nos. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.